Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Sara e bem-vindos a mais um vlog. Hoje é dia 13 de novembro e eu resolvi começar um vlog aqui hoje. Vocês estão nesse ângulo aqui, que normalmente vocês estão ao contrário, né? Aqui tá, bem aqui atrás de vocês, tá a minha parede com os livros. Mas é porque eu tenho que organizar essa mesa, porque tá uma bagunça. Não, eu vou mostrar, eu vou me humilhar. Porque não é possível. Olha isso aqui. Tô orgulhosa? Não tô orgulhosa, sendo até que eu tô com vergonha, por isso que eu vou arrumar isso daqui. Porque é o seguinte, eu tenho que deixar alguns vídeos gravados. Meu objetivo é deixar aí uns 4, 5 vídeos gravados. Porque muita coisa tá acontecendo esse mês. Muita coisa vai acontecer no começo de dezembro. E tem vídeos que eu quero publicar, eu não quero ficar assim, muito tempo sem publicar vídeo. E tem vídeos específicos que eu quero publicar essa época do ano. Então eu já queria deixar gravado, porque eu já sei o que eu vou falar e tal. Então eu vou fazer meio que uma maratona de gravações de vídeos. Eu acho que eu vou tentar gravar pelo menos uns 2 hoje. Que vai ser o vídeo que eu vou publicar amanhã. E talvez o vídeo que eu vou publicar no final da semana. Daí amanhã eu não vou conseguir gravar, porque vai estar o caos. Provavelmente eu só vou conseguir gravar vídeo de novo na sexta-feira. Então, quero deixar as coisas organizadas aqui, tudo pronto pra sexta-feira eu chegar e já poder gravar. Porque é o seguinte, hoje eu conseguiria gravar mais se a coisa estivesse organizada. Então é isso. Mas não é sobre isso o vlog. O vlog, na verdade, é sobre as leituras que eu vou fazer essa semana. Tô gravando esse vlog pra me ajudar, me motivar a ler essa semana, porque eu tô bem relapsa com as minhas leituras. De novo, muita coisa vai acontecer esse mês, então eu tô me organizando para as outras coisas que vão acontecer esse mês. E a leitura não tem sido minha prioridade. Mas tem livros que eu quero muito ler esse ano ainda, então eu quero ver se eu dou esse gás agora pra não ficar tudo atropelado depois. E eu preciso achar o meu caderno de leitura. Meu caderninho que eu deixo Porque eu tenho um caderninho que era meu journal de leitura, mas ele acabou assim que eu nunca mais atualizei ele, e ele virou tipo um journal de organização do canal, dos livros que eu tô lendo. Então eu deixo tudo ali. Deixa eu ver se eu coloquei ele em algum lugar aqui. Acho que ele é pra estar por aqui. Não sei se eu tirei ele da bolsa. Porque eu viajei, né? Viajei agora no começo do mês, então eu sei que eu tenho coisas pra arrumar, né? Tirar da mala e tal, enfim. Ó como tá uma bagunça. Você acha que eu iria conseguir gravar alguma coisa ali? Provavelmente sim, dependendo do ângulo. Mas não é ideal, não é o ideal. Então, deixa eu ver se eu consigo achar aqui o meu caderno. Eu acho que ele não tá aqui, eu acho que ele tá no meu quarto. Deixa eu ver. Tá no meu quarto. Então, vamos lá. Vamos passear comigo. Tá um tempo bem estranho hoje aqui, porque esse final de semana foi muito quente em Curitiba. Gente, Curitiba não é pra ser tão quente, tava aqui no meu quarto. Quem diria que estaria aqui? Voltei, peguei o caderno ali. Curitiba normalmente não é uma cidade quente, muito pelo contrário, mas tá aquecimento global, né? E deu uma onda de calor esse final de semana, assim, que foi horrível, tá? Ainda essa onda, mas tá vindo uma tempestade por aí, então não sei até que ponto eu vou conseguir gravar vídeos. Mas a minha ideia é o seguinte, vim aqui apresentar o que eu estou lendo, o que eu quero ler essa semana. E daí eu já vou partir para começar as gravações, porque eu tenho uma listinha aqui, nesse caderno de vídeos que eu quero gravar. Então, vou dar uma olhada nisso daqui. Enfim, comecei na semana passada, depois que eu voltei de viagem, eu comecei a ler Vamos Falar de Amor, da Natasha Lamb. E assim, é bem legal, bem interessante. Mas assim, eu só li a introdução. Não comecei de verdade. Então, eu tenho aqui muitas páginas pela frente. Eu tenho aqui umas 300 e poucas páginas pela frente. Então, é isso. Tô lendo, tô gostando, tô achando bem interessante. Mas é não ficção, então eu leio assim de uma forma um pouco mais lenta. Daí, eu tô achando que eu vou me organizar, porque aqui, deixa eu só ter uma noção certa das coisas. Esse livro aqui tem 11 contos, né? Eu quero ler pelo menos uns 3 contos essa semana desse livro. Mas o meu objetivo, assim, principal mesmo é
dar uma boa andada se não terminar, porque eu ainda nem comecei, né? É esse livro aqui, A Fórmula Preferida do Professor, que é um livro que tem aqui as suas 228 páginas, com uma letra bem grande, então eu espero conseguir ler rápido. Mas meus objetivos essa semana é dar uma boa andada dentro daqui. Eu quero chegar pelo menos... Deixa eu ver os tópicos aqui. Eu não sei. É que eu quero meio que ler do meu ritmo, sabe? Mas quem sabe, aqui ele é dividido em alguns tópicos, né? Eu acho que eu quero terminar aqui Como Encontrar o Amor. Não sei, vamos ver, vamos tentar. Daí eu quero ler 3 contos desse e quero tentar começar a terminar esse livro. Enfim, daí é isso, vou ver de gravar os vídeos agora e talvez amanhã atualize vocês, não sei, porque amanhã estarei tendo um dia bem corrido e quem sabe eu estarei indo pra casa do Guilherme, quem sabe não, com certeza estarei indo pra casa do Guilherme, então vou passar o feriado por lá, não sei o quanto eu vou ler, não sei como que vai ser essa dinâmica de atualização de vídeos, mas eu acho que eu consigo atualizar vocês. Mas é isso, gente. Beijos e até a próximo take. Tchau, tchau. Então, gente, hoje já é quinta-feira e enquanto eu me arrumo, eu vou falando pra vocês como que foi a minha leitura, porque eu só fiz ela na segunda, eu não li mais nada, nem na terça, nem na quarta. Então, o livro... Resolvi começar, né? Vamos por lá, vamos por isso. Resolvi começar pela Fórmula Preferida do Professor, porque é um livro que eu quero ler logo, porque eu tenho um objetivo de um vídeo pra ele, que eu preciso meio que gravar meio que logo. Então eu resolvi fazer isso. E assim, eu cheguei até a página 50 e poucos. É o primeiro livro que eu estou fazendo as atualizações no Scooby, enquanto eu leio. Então, tá rolando, primeira vez acontecendo. Quem sabe um dia meu Scooby vai estar atualizado. E o que eu tô achando? É um livro muito fofo. A forma como é escrito, assim, é muito bonito. Porque a gente tá no ponto de vista de uma mulher que é empregada, que a gente não ouve o nome dela, a gente não sabe o nome dela. A gente não sabe o nome do filho dela. E a gente não sabe o nome do professor. A gente só sabe o nome deles pelas funções ou apelidos. Então, tipo assim, o professor, a gente conhece ele como professor. A empregada, a gente conhece ela como empregada. E o filho dela, a gente conhece pelo apelido que o professor deu, que é Raiz. Nesse livro, a gente vai seguir a história de uma mulher, que é essa empregada, que ela tá contando a experiência de ter trabalhado para esse professor. Que é um senhor de idade, ela fala assim que ele tem mais ou menos uns 70 e poucos anos. Que ele mora assim meio isolado e ele tem uma questão muito forte que nos anos 70 ele teve um acidente de carro e ele atingiu uma área do cérebro que ele não consegue lembrar das coisas por mais de 80 minutos. Todas as memórias dele são de antes dos anos 70, então tipo assim, desde a data do acidente pra trás ele consegue lembrar as coisas. Mas daí, a partir da data do acidente, ele só consegue lembrar das coisas por 90 minutos. Acho que é 90 minutos ou 80 minutos, por aí. Então, ele só consegue lembrar das coisas por, sim, sei lá, uma quantidade muito pouca de tempo. Então, ela... É um desafio muito grande, assim. Ele tem uns trejeitos, assim, meio rudes. Ele, por exemplo, quando ela chega lá, ele sabe que vai vir uma empregada nova. E ela sabe que ele é um patrão difícil, só que ela não entende muito bem por quê. E daí, assim, a primeira coisa que ele pergunta não é o nome dela, mas é o número do sapato que ela calça. E ela começa a descobrir que, na verdade, ele se comunica através de números. Ele se comunica por fórmulas matemáticas e, pra ele, essa é a zona de conforto dele. Só que tudo isso muda quando ele descobre que ela tem um filho. E assim, só são os dois no mundo. Ela não tem... A mãe dela faleceu e o pai do menino não é presente e tal. Ela não tem família, são só ela e o filho. Quando o professor descobre que ela tem um filho e que, tipo, ele fica sozinho até a hora que ela chega em casa, que é por volta, assim, de umas 8 da noite, ele fica extremamente abalado, ele fica extremamente triste e ele fala assim, nenhuma criança deveria ficar sozinha. Então, assim que ele sair da escola, você pede pra ele vir pra cá que a gente vai ficar junto aqui. E
ele muda completamente, ele vira uma outra pessoa assim que esse menino começa a frequentar a casa dele. Ele é apaixonado por essa criança e ele dá o apelido do menino de Raiz por causa do formato da cabeça dele, que parece a fórmula da raiz. Ai, gente, muito fofo. E assim, é muito engraçado porque esse professor, ele era bem quieto, assim, ele era até meio bruto. Mas ele fica, assim, super ansioso pra ver o menino. E toda vez que ele vê o menino, ele fica super feliz. Ele tem, assim, um jaleco. Ele usa, assim, uma jaqueta, na verdade. Que, com vários lembretes, assim, grudados. E um deles é um desenho que ele fez do rosto da empregada. Daí o nome ele colocou assim, ah, essa daqui é a empregada. E daí o rosto dela. E daí ele colocou, assim, do lado. E o seu filho, Raiz. E daí, ele sabe da existência do Raiz, ele fica esperando a Raiz chegar. E às vezes, ele é uma criança, né? E às vezes tá só lá fora, ele quer brincar lá fora, e ele sai pra brincar, daí o professor fica triste porque ele não tá ali dentro, sabe? É muito fofo. Eu entendo muito que ele tem um preciosismo muito grande pelo Raiz, até mesmo pela forma como ele foi criado. Porque pelo que a gente entendeu um pouquinho do backstory dele, os pais dele morreram quando ele era criança, e daí ele foi criado pelo irmão mais velho, que era, tipo assim, uns 10 anos mais velho. E daí esse irmão mais velho faleceu uns anos atrás, assim, do presente da história. Então, quem cuida dele tem sido a viúva, sabe? Desse irmão. Só que também ela já tá mais velhinha, também ela não dá conta, assim, de ficar cuidando muito dele. Então, por isso que ela contrata essas empregadas, que acabam não ficando muito tempo ali, porque ele é meio ríspido, ele tem as manias dele e tal. Só que, é muito fofa a história dos dois. A história da mãe, assim, a gente descobriu um pouquinho também sobre a história de vida dela. E ela teve uma história de vida, assim, bem sofrida. Tipo, ela engravidou cedo, ela não queria ter engravidado tão cedo. E o trabalho dela foi como empregada doméstica, porque era o trabalho que ela sabia fazer e tal. Então, assim, é muito bonita, assim, a história de todo mundo que tá ali. O livro tem umas 200 e poucas páginas, só que não tem muito, assim... já tô na página 50 e pouco e eu não acho, assim, que muitas coisas vão acontecer. Eu acho que a gente vai conhecer um pouco mais os personagens e talvez vai chegar um momento ali que alguma coisa triste vai acontecer com o professor. Mas eu tô gostando muito, a escrita é muito bonita, o cuidado, sabe, que a empregada tem com o professor. Ela sempre teve um cuidado muito grande com ele, de não querer atrapalhar ele e de querer fazer as comidas que ele gosta, pra que, quem sabe, ele lembre dela. É muito fofo. E daí, tipo assim, ele tem uma linguagem muito assim, ele é professor de matemática universitário, né, antes do acidente. E daí ele tem uma linguagem muito profunda sobre matemática. E às vezes ele pegava e ensinava ela algumas coisas, e tipo, uma forma que ele conseguia conversar com ela. Porque como ele não conseguia lembrar de conversas que ele teve antes, ele sempre começava assim com umas conversas sobre matemática. Então, tipo assim, qual é o dia do seu aniversário? E daí ele mostrava assim as datas e tal, o que significava assim os números. Ele fez um jogo assim com ela de como que o número 220 e o número 280 eram números irmãos, que daí 220 era representando o aniversário dela, que era 2 de fevereiro, era 20 de fevereiro, e o 280 era um número que ele tinha num relógio dele. E daí uma forma que ela queria, assim, mostrar pra ele que ela tinha aprendido, ela foi pra casa e ficou horas tentando achar outros números irmãos. Ai, gente... muito fofo. E daí é bem legal, porque tem umas horas... Eu sei que não parece bem legal, mas é muito legal. Porque é muito bem escrito e é muito bem executado. Tem umas horas ali em que aparecem, assim, algumas explicações de matemática, aparecem, assim, alguns jogos lógicos, assim, porque é uma coisa que eles estão conversando e tal. E daí é muito legal quando isso acontece, porque daí é uma maneira dele se comunicar, de se conectar com as pessoas. Então, sempre que tem ali cálculos matemáticos, sempre que tem ali questões matemáticas, muitos números, é porque ele tá se comunicando com eles, e é muito fofo. Eu gosto muito de... livros, assim, que tenham uma questão com palavras, sabe? Tipo, que usam palavras de uma forma um pouco mais interessante. Eu gosto muito, por exemplo, dos livros da Aline Bay, porque ela escreve em versos que
traz uma musicalidade para as palavras. E eu tô gostando muito desse livro justamente por conta disso, porque o significado dos números não são só números, sabe? As equações não são só equações. É todo um significado que o professor coloca ali para se aproximar tanto dessa empregada quanto do filho dela, do Raiz. E é muito fofo, assim, porque, tipo, o Raiz, ele também se esforça, assim, quando ele tem tarefa de casa e tal, ele se esforça pra agradar o professor. Então, mas é assim, é um livro que tá sendo contado, assim, no passado. Então ela fala, ele era assim, tal, então eu acho que alguma coisa vai acontecer. Eu acho que ele vai acabar morrendo, porque, né, de 70% dos livros que tem personagens velhinhos, eles morrem. Então, eu acho que ele vai acabar falecendo, mas muito fofo até agora. Daí, agora eu vou pegar, vou gravar uns vídeos. Eu quero, na verdade, escrever o roteiro de alguns vídeos pra quando eu for gravar ficar mais fácil. Porque eu nem sempre faço isso e eu fico me perdendo daí na hora de falar. Daí demora muito mais pra gravar o vídeo e depois pra editar. Então, eu quero fazer um roteiro de alguns vídeos e já deixar gravados, porque eu vou ter umas 2 semanas, assim, que vai ser bem corrido minhas próximas 2 semanas, porque semana que vem a minha mãe vai estar de férias e eu, tipo assim, eu acabo não conseguindo gravar com ela em casa. E na outra semana eu com certeza não vou conseguir postar muitos vídeos, justamente porque eu vou no final de semana no show da Taylor. Então, eu imagino que eu vou chegar cansada, exausta, morta. Então, eu acho que minha ideia é tentar deixar vídeos prontos pra semana que vem e pra próxima, que daí quando eu tiver recuperada, assim, do show da Taylor, eu vou poder gravar com mais calma. Vou fazer agora meu planejamento de vídeos e, quem sabe, já deixar gravado ainda hoje algum vídeo ou outro. E daí de noite eu acho que eu vou querer ler mais desse livro, porque tá muito legal, tô gostando bastante. Ai, gente, eu tô tecnicamente hoje de home office, então eu acabei gravando um vídeo de indicação de Natal. Gente, vocês gostaram do meu cabelo? Eu não sei, eu achei que tá muito lambido, mas eu queria testar esse clean aesthetic, não sei se ficou legal. Mas enfim, gravei um vídeo, gente, deu mais de 40 minutos de vídeo sobre indicação de presentes de Natal. Então, se vocês por acaso não viram esse vídeo ainda, que eu acho que vai ser publicado antes desse vlog, bem, por favor, porque foi muito trabalhoso. Mas eu quero mostrar o caos que ficou. Eu quero mostrar esse caos porque... Olha isso. Olha isso. Eu tinha arrumado, sabe? Que raiva. Mas enfim... tecnicamente eu tô de home office hoje, só que as coisas que eu precisava fazer, eu consegui fazer com mais rapidez do que eu imaginava. Então, gente, home office é muito bom. Então eu consegui gravar esse vídeo. Vou agora tentar dar uma organizada, porque eu quero gravar outro vídeo ainda hoje. Agora é pela manhã. Vamos falar um pouquinho sobre a minha leitura? Cheguei. Então, ontem eu li dois capítulos de A Fórmula Preferida do Professor. Cheguei até a página 96. Então, esse livro aqui, que tem 228 páginas, mais ou menos. 228 páginas. Então, eu cheguei até a página 96, então... 96, então eu tô bem. Pretendo ler pelo menos mais uns 2 capítulos hoje. Só que o ideal mesmo seria ler uns 4. Uns 4 hoje, uns 4 amanhã. Não, nem tem tudo isso de capítulo, calma. São 11 capítulos, eu tô começando os 5. Então, eu tenho 6 capítulos pra ler. 3 hoje, 3 amanhã? Ó, pode ser uma boa, né? É que os capítulos aqui são bem grandes, sabe? Então, eu acabo lendo quando eu já tô mais cansada. Então, quem sabe ler até o capítulo 8 hoje e daí amanhã terminar? Acho que isso é interessante, né? E daí eu tô também ouvindo o audiobook de Vamos Falar Sobre Amor. E assim, o que eu tô achando? Eu comecei a ler esse daqui presencial. Comecei a ler esse daqui no formato físico pra anotar. Só que eu acho que assim, o audiobook tá sendo muito interessante porque ele tá me lembrando muito podcast, sabe? Eu sou uma pessoa que eu tô numa fase agora muito forte de podcast. Então, tô gostando. Parece que é uma história assim bem
É um livro bem sobre, assim, relatos de outras pessoas, algumas entrevistas sobre o amor. Ela tem umas discussões aqui bem interessantes e que eu acho que no momento que eu tô agora na minha vida, que é um momento, assim, de muita correria, muita coisa acontecendo, se fosse pra eu ler fisicamente, eu não iria gostar tanto, sabe? Porque ele acaba sendo um pouco maçante, ele acaba sendo um pouco exaustivo. Então, o que eu tô fazendo? Eu tenho mais ou menos umas 7 horas ainda de audiobook. Eu quero tentar ouvir umas 3 hoje e terminar amanhã, porque eu ouço na velocidade 1.5, então não fica 7 horas, fica menos. Eu acho que vai dar umas 6 horas e pouco, por aí. Talvez umas 6 horas fechadinho, não sei. Então eu quero fazer isso enquanto eu organizo algumas coisas. Por exemplo, eu tenho que organizar agora todos esses livros. Se bem que eu vou bagunçar mais um pouco. Então eu acho que eu vou bagunçar mais um pouco, que eu vou ter que gravar um vídeo que vai movimentar bastante meus livros. Então eu vou terminar de gravar esses vídeos, depois eu vou organizar. E daí, hoje eu quero comprar algumas coisas pra minha roupa, pro The Eras Tour. Tô bem animada, então eu quero fazer isso, quero passar no centro hoje pra fazer isso, só que eu tenho um atendimento à tarde. Então, vou continuar com as minhas pendências aqui do trabalho, que eu trabalho até as 2. E daí depois eu vou atender, e depois de atender eu vou lá comprar as coisas. Só que eu tô preocupada, porque tá com uma cara de que vai chover hoje de novo. Ontem que choveu à tarde e foi uma chuva assim meio intensa. Então tô meio preocupada de estar na rua durante essa chuva, mas tem que ser hoje, senão não vai dar tempo outro dia. Mas enfim, é isso. Agora eu vou só selecionar ali os livros que eu vou utilizar pra gravar o próximo vídeo, que é um vídeo que eu tô postergando ele já faz mais de um ano. Já faz mais de um ano, talvez 2, que eu tô postergando gravar esse vídeo, porque é um vídeo que é muito trabalhoso, tipo, de separar coisas pra gravar, sabe? Enfim, mas é isso, tô gostando muito, o audiobook desse tá sendo bom, e quem sabe eu vou conseguir terminar essa semana com esses 2 livros finalizados. Porque daí semana que vem eu já não vou ter tanto tempo assim pra ler. Mas é isso. Beijinhos e vejo vocês no meu próximo take. Oi, gente. Então, eu vim aqui atualizar vocês e finalizar esse vlog, porque ele já tá durando muito mais do que ele deveria durar. E vim só, assim, avisar como que foi o desenrolar, né, desses últimos tempos. Eu finalizei... vamos conversar sobre o amor. E o que eu achei? Foi muito boa a experiência. Pensando assim, que se eu tivesse ouvindo um podcast... Porque... Tá, deixa eu terminar o raciocínio, eu te explico. Se eu tivesse ouvindo um podcast, eu iria adorar. Eu acho que ter ouvido ele em audiobook foi muito bom, foi uma experiência bem legal. Eu ainda quero, por ser um livro de não ficção, eu acho que é isso até mais fácil. Quero retornar em alguns pontos que eu deixei marcado, assim, pra ler com mais calma, pra procurar um pouquinho melhor, porque tem bastante referência. E é um livro, assim, que... Como que ele funciona? Ele vai contando, assim, diversos aspectos sobre amor. Tipo, como manter o amor, como construir o amor, como lidar com o amor depois de uma perda, sabe? E daí a autora vai falando com especialistas e vai contando mais da sua história pessoal pra falar sobre isso, sobre como desenvolver, como manter esse amor. É um livro muito interessante. Eu acho, assim, que ele seria um ótimo documentário. Eu assistiria muito tranquilamente esse documentário, assim, na Netflix, sabe? E eu gostei de ter ouvido ele, realmente pareceu um podcast, sabe? Parecia porque a gente ouvia ali os especialistas falando e tal, então foi bem interessante, eu gostei, tirei muita coisa. E eu acho que, assim, é um livro que vai falar muito sobre o aspecto pessoal da vida dessa autora, né? Que luta, assim, com a fertilidade, que ela quer muito engravidar, mas ela não consegue. Então é muito uma história sobre isso também. Então, bem interessante, mas tem vários tópicos, assim, que podem ser sensíveis para outras pessoas. Daí eu também terminei A Fórmula Preferida do Professor. E eu gostei, eu achei fofo. Eu acho, assim, que em determinado momento ali no livro, a parte, assim, da matemática começou a me cansar. Porque a história, né, eu já disse pra vocês, mas vou retomar, é a história de um professor um professor de matemática, assim, de universidade, que ele sofre um acidente
e ele perde a memória a curto prazo dele. Então, ele só tem memória do dia do acidente pra trás. Depois disso, ele esquece das coisas a cada 80 minutos. Então, assim, ele se comunica muito pela matemática, sabe? Ele, quando conhece pessoas novas, ele evita ficar perguntando muitas coisas pessoais. Ele pergunta assim, por exemplo, qual é o número do teu calçado? Daí ele pega esse número, esse aqui é um número primo, ele é muito legal e tal. Ele fala sobre os números, sabe? Ele não fala sobre a pessoa, ele fala sobre os números, porque é isso que ele tem conhecimento. E essa é a posição de conforto dele. Então, sempre que ele fica meio acuado, assim, ele vai pra matemática. E daí, como ele tá ali conversando com a nossa protagonista ali, essa empregada doméstica que tá ali, né, com essa questão de ser mãe solteira, trabalhar com esse professor, que ele é muito difícil de trabalhar e tal. Tem uma questão, assim, muito de que essa empregada, ela quer aprender mais de matemática pra saber se comunicar mais com ele e pra saber, assim, entender melhor o mundo, né? Eu acho muito interessante, porque ela começa a ver que ele usa a matemática pra se comunicar, pra entender o mundo, e ela quer também pra entender o mundo, e ela vai atrás e tal, é muito bonito. Eles criam uma relação muito forte de amizade, ela, o professor, e o filho dela também com o professor. É uma história que é triste, né? Porque a gente tá falando, assim, de um homem que vai ficando cada vez mais senil, cada vez mais vai se perdendo, né, ali. Então, é muito interessante ver isso acontecendo também, e ver essa perda que eles vão tendo desse professor. É um livro meio triste, mas é muito bom. Só realmente me incomodou, assim, a matemática em alguns pontos, porque ali eu senti que foi muito, sabe? Parecia que a autora interrompia a história pra começar a explicar um conceito de matemática que, assim, não ia influenciar na história. Então, assim, isso me deixou um pouquinho assim. Gostei do livro, mas eu esperava gostar muito mais. E daí também, eu acabei ouvindo o audiobook também de Sobre a Terra Somos Belos por um Instante. Que livro pesado, gente, que livro pesado. Muito, muito bom, muito intenso. É um livro que eu acho que daqui a um tempo, quando eu tiver um pouquinho assim, não tiver com a minha vida assim tão corrida e não tiver também tão cansada, é um livro que eu quero retornar, porque é um livro muito interessante sobre a perspectiva de uma pessoa completamente diferente de mim. Porque a gente ouve, assim, a história de um menino que ele é descendente de vietnameses, assim. Eu acho que eu não lembro se ele chegou a nascer no Vietnã. Mas, assim, a mãe e a avó dele viram, né, a guerra, né, no Vietnã. E eles se mudam para os Estados Unidos. Então, assim, ele é um menino gay, de mãe solteira, asiático, que, sabe, ele sofre muito na mão da mãe, mas também é uma relação, assim, muito, muito unida, assim, porque eles vivem naquele mundinho deles. E é um livro, assim, muito pesado, mas muito bonito. Nossa, realmente, quando falavam que esse livro é muito bem escrito, ele é muito bem escrito. Tem um momento, assim, que ficou pra mim desse livro, que é logo no começo, quando ele fala, assim, que ele não fala ele não consegue falar em... É vietnamita? Acho que não sei, desculpa, tô com a cabeça meio cheia, eu não consigo pensar direito. E daí, ele fala assim, porque o vietnamita que a mãe dele falava era um vietnamita de escola primária, sabe? E incentivavam muito ele a falar o inglês pra ele se misturar ali e tal. E daí tem toda essa barreira da língua, sabe? E daí tem uma cena ali que, por exemplo, a mãe dele quer comprar uma parte, como se fosse do lombo, assim, pra fazer uma comida típica, só que ela não sabe falar. E ela fala em vietnamita, ela fala em francês, mas ela não sabe falar inglês. E o filho também não sabe traduzir pra inglês. E daí fica, assim, uma situação em que as pessoas ficam tirando sarro dela e tal. E, assim, é triste, sabe? É muito triste, porque em um dos poucos momentos, assim, em que ela tava ali querendo demonstrar um pouco mais da cultura pra um filho que, assim, de certa forma também demandava isso, tiraram sarro, sabe? Mas é uma história, assim, de muita violência, né? A gente sabe porque a guerra do Vietnã foi extremamente brutal. Mas também é uma violência que é muito perpetuada, assim, na relação de mãe e filho. Então, é muito, assim, é de tirar o fôlego, sabe? Não é um livro fácil de ler.
Mas foi um livro que eu gostei muito, a forma como ele lidou com algumas coisas. Ele é um livro, assim, ele é bem visceral em algumas partes, sabe? E é muito interessante ver a forma como ele traduz esses momentos de uma maneira tão bonita. Ele fala, assim, que quando ele falava em ser escritor era pra transformar em palavras bonitas o sofrimento dele, tipo, tentar perpassar, né, traduzir isso. Porque da mesma forma como a mãe dele não sabia falar muito inglês e precisava que ele traduzisse, a escrita é uma forma dele traduzir esses sentimentos que ele sente. É muito bonito, realmente. Eu não indico pra todo mundo em qualquer momento, porque é um livro, assim, meio pesado. Mas é muito intenso e é muito bonito. Gostei bastante. E daí é isso, sabe? Das leituras foram isso. Tipo, eu tive uma semana, assim, bem cheia, mais cheia do que eu imaginava. Mas eu fui assistir a Taylor e eu fiquei num lugar muito bom. Eu peguei pista. Fiquei num lugar que deu pra ver ela muito bem. E, nossa, eu até tentei gravar uma parte, só que, gente, ficou tudo tremido. Eu tava nervosa, eu tava gritando, eu tava cantando. Então eu nem vou colocar nada aqui. Mas gostei muito, foi uma experiência ótima. A viagem eu fiz com meus amigos, eu nunca tinha viajado com eles antes e foi uma experiência muito boa. Então, eu gostei bastante, aproveitei esses dias. Agora, assim que tô me aproximando no fim do ano, eu tô meio assim, porque eu queria gravar uns vídeos especiais, eu não sei se eu vou conseguir, eu tô meio chateada com isso. Mas se der, eu quero gravar um vídeo de estatísticas, assim, do ano, de retrospectiva, e eu acho que vai ser bem legal pra vocês darem uma olhada também. Mas enfim, é isso, essa foi o vlog. Desculpa eu não ter conseguido fazer muitas entradas e nem muitos clipes, eu quero tentar melhorar isso nos meus vlogs, mas eu acho que foi do jeito que deu, sabe? E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que a gente se veja no meu próximo vídeo. Tchau, tchau.